Eu quero compartilhar uma palavra muito especial, importante com você nessa noite. Eu peço a você que é intercessor, você que é obreiro da casa, interceda nesse momento para que a palavra fale aos corações, amém? Quero dar liberdade aos intercessores, se quiserem ficar de pé orando, façam isso, tomem a liberdade de clamar e interceder. Aleluia, amém? Vocês estão bem? Você está feliz? Glória a Deus. Gente, não sei se você já sentiu alguma vez na vida assim, que nós estamos muitas vezes meio que num grande teatro assim, e você não pode errar o texto, você não pode errar de maneira nenhuma. Não sei você, mas eu, pelo menos, isso também devido à condição neurológica, né, do autismo, as dificuldades de interação social são muito grandes. Mas tem uma outra coisa que todo mundo acha que é autista, só não consegue ter vida social assim. Não é verdade. Nós conseguimos, eu mesmo, o esforço é enorme, mas eu tenho vida social. Só tem um porém. Muitas vezes as dificuldades de resolução de algumas coisas são mais complexas. E talvez você não precise nem ser autista para isso, basta você ser humano, amém? Quem é humano aqui pode dar uma glória a Deus para eu saber? Então tá bom. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma cultura, especialmente numa cidade que é conectada, né, a uma grande metrópole como é Mogi das Cruzes. Nós vivemos uma correria terrível no dia a dia, na vida, onde o valor das pessoas, nosso valor, é medido por conquista que temos, é medido por cargos, é medido por crachás, é medido por rede social, por vida de Instagram, por vida instagramável, sabe? A verdade é que muitas vezes nós acordamos cedo, encaramos o trânsito da Mogi Dutra, da Ayrton Senna, trem lotado, e aí você liga o modo sobrevivência, e você vive a sua vida meio que automaticamente, vivendo e vivendo e vivendo. Sabe por quê? A regra do jogo lá fora, ela é muito clara. Você não pode perder a postura, você não pode mostrar fraqueza, você não pode simplesmente esperar todo mundo subir a escada educadamente. Você tem que entrar no trem empurrando todo mundo para conseguir um lugar. Essa é a vida que nos ensinaram. É por isso que quando na escola você fazia dança da cadeira, é para você aprender a sentar no trem lá na luz, na cadeira, em vez de você ficar de pé, entendeu? Gostoso de vida de comunidade é essa. Você vê o seu pastor, ele conta as mesmas piadas e você tem que dar risada, entendeu? Sabe, uma grande verdade, eu trabalhava em São Paulo, e eu me lembro de alguns momentos de eu ficar esperando aquela muvuca de gente ir embora. Eu me lembro que na Sé uma vez, eu trabalhava na Liberdade, e aí eu pegava o trem, o metrô, né, ia até a Sé, e era tão cheia, parecia aqueles, sabe aquele zumbi, uma horda de zumbi assim, do Walking Dead, muito parecido, e as pessoas se atropelando, as pessoas tentando entrar no trem, querendo ir embora. Nós fomos condicionados a isso, a viver o modo sobrevivência. Você tem que subir a escada, custe o que custar. Você tem que chegar onde você precisa chegar, custe o que custar. Você precisa viver sua vida, custe o que custar. O importante é ser feliz. A felicidade é o objetivo maior do ser humano. E por aí vai. E sabe qual é o resultado disso? Nós estamos cansados. Nós estamos exaustos.
cansados de fingir que está tudo bem, quando muitas vezes o casamento está por um fio, quando muitas vezes sorrir é trabalhoso, porque nós temos medo até de sorrir, de dar uma risada no trabalho e ser demitido, de dar uma olhada no celular e ser demitido. Enquanto isso, a ansiedade consome o coração da pessoa, a mente da pessoa. E o pior de todos os medos, na minha opinião, é aquele pensamento de você estar com as pessoas e você pensar que se elas soubessem de fato quem realmente somos. Pensa comigo, se as pessoas realmente soubessem quem nós somos de verdade, se elas vissem nossa sujeira, a sujeira que nós escondemos, será que elas nos tratariam da mesma forma ainda? Será que elas nos amariam ainda? Será que elas continuariam caminhando mais uma milha conosco? Amados, talvez você se identifique com isso, porque a verdade é que nós gastamos uma energia absurda escondendo os nossos pés sujos, escondendo nossos fracassos. Hoje, eu queria convidar você a tirar essa máscara. Sabe por quê? Porque nós vamos olhar para a cena onde o homem mais poderoso do universo, ele olhou para a sujeira dos seus amigos e ao invés de condená-los, ele fez algo impensável. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 13. Muito provável que você já conheça esse texto bíblico. Você achou? Você achou? Tem certeza? Deixa eu fazer uma inversão aqui, ali. Deixa sua Bíblia aberta aí, amém? Nós vamos lendo juntos. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz o sinal com a sua mão. Sejam muito bem-vindas. Que alegria receber vocês. Que o Senhor possa trazer uma palavra muito poderosa ao coração de vocês nessa noite, amém? Deus abençoe. No final, eu gostaria de pedir a vocês que recebam com muita alegria, amém? Glória a Deus. Gente, para a gente entender o peso do que nós vamos ler agora, eu queria que você esquecesse a imagem de uma igreja cheirosa, limpinha. A igreja está limpinha, está cheirosa, está bonita, decoradinha, decoração de Natal, que legal. As luzes, olha que bonitinho. Tudo pintadinho, bonitinho. Tira isso da sua cabeça agora. E começa a imaginar comigo uma sala abafada em Jerusalém. Numa quinta-feira à noite, assim, ó. Imagine comigo, quinta-feira à noite, uma sala bem abafada em Jerusalém, um calor. Jesus já sabe ali, já chegou a hora. Jesus já sabia que chegou a hora que a hora que ele iria morrer. Já estava marcado, em menos de 24 horas iria acontecer a morte de Jesus. As ruas de Jerusalém, eu não sei se você sabe, mas as ruas daquela época, as ruas de Jerusalém, elas eram imundas. Elas estavam imundas, geralmente eram cheias de poeiras, de detritos, de dejetos de animais e por aí vai. E ali Jesus estava com 12 homens que tinham caminhado o dia todo. Obviamente os pés deles estavam cobertos de barro, de suor, de esterco. Na cultura judaica, a cultura da época, era costume se assentar à mesa. E na verdade, antes de se assentar à mesa, era como uma obrigatoriedade lavar os pés. Como nós brasileiros
nós temos o costume de lavar as mãos, não é verdade? Eu estava esperando o seu amém caloroso agora, porque se você não lava a mão para comer, irmão, que luta, hein? As minhas filhas mesmo, elas toda vez sentam na mesa assim, eu pergunto, vocês lavaram a mão? Ai, não, esquecemos. A mão podre. Hoje mesmo elas deram banho nos cachorros. E deram banho todo feliz nos cachorros lá. Os cachorros são cheirosos demais, gente. Glória a Deus. Credo. E entraram, vamos almoçar? Vamos, sentaram na mesa. E eu nem falei nada, fiquei quieto. Aí eu olhei para elas e falei assim, vocês lavaram as mãos para comer? Elas levantaram toda tímida assim, foram lá, lavaram as mãos e voltaram para comer. É hábito nosso. Em casa mesmo é quase uma cultura. Nós não entramos de calçado em casa e não comemos sem lavar as mãos. É uma cultura, assim como eles tinham, nós também temos. Eles jamais se sentavam à mesa sem lavar os pés, porque eles pisavam em lugares muito sujos. E obviamente, quando alguém convidava as pessoas para ir jantar na casa, ele já avisava o servo ou o escravo, o anfitrião já colocava um escravo específico para lavar os pés dos convidados, para eles não se assentarem na mesa com os pés sujos. Sabe o que acontece? O escravo, o servo, era o mais baixo da hierarquia naquela época. Era talvez o serviço mais humilhante que um escravo podia fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que naquela sala não tinha escravos. Talvez até tinha. Eu queria que você imaginasse comigo aqui. Imagina Jesus chegando lá. Porque o texto diz assim, ó. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Olha a cena aqui comigo. Não tinha alguém para pegar a bacia e lavar os pés. Como se não bastasse, os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior, quem lideraria depois de Jesus. Eles abrigavam no coração deles o sentimento de quem era mais importante que o outro. Pedro queria liderar, Tiago e João queriam glória. Judas já estava com o coração vendido por 30 moedas. Imagina comigo aqui, Jesus vendo essa cena, depois de ter caminhado tanto tempo com eles. Jesus olha para essa cena e imagina comigo, Jesus olhando para eles e fazendo assim. Pelo amor de eu. Não é? Pelo amor de eu, não acredito que eles estão brigando com isso, por causa disso. E aí sabe o que Jesus faz? O texto bíblico diz assim, ó, que Jesus pega uma toalha, mais ou menos como essa, e Jesus coloca em volta da sua cintura. Mais ou menos assim. Jesus coloca a toalha em volta da sua cintura. Sabe por quê? Porque quando eles ajoelhavam para lavar os pés, era assim que os escravos faziam. Os pés eram colocados aqui em cima. E ele começava a limpar os pés. E ele também secava os pés dos convidados. Por isso, aquela sala estava tão cheia de tensão. Só que, ó o fio terra aí, precisa de fio terra, ô Jesus. Só que o mais sujo ali não eram os pés dos discípulos. O mais sujo ali era o coração,
era o orgulho estava impregnado no coração deles. Ninguém queria se curvar aos outros. Sabe por quê? Porque no mundo deles, e no nosso também, se curvar é sinal de fraqueza. Nós preferimos ficar com sujeira escondida no sapato e fingir santidade, do que admitir que nós precisamos que alguém nos lave. O orgulho nos faz suportar o mau cheiro da nossa alma. Contanto que a gente consiga manter a pose de importante, manter a pose de crente. Bati meu ponto, fui no culto. Essa é a nossa condição humana. Nós queremos o aplauso, mas nós temos pavor da vulnerabilidade. Nós temos pavor de mostrar nossas mazelas. É nesse ambiente carregado que Jesus se levanta e nos ensina 3 verdades que quebram as nossas pernas. A primeira coisa que Jesus nos ensina, lê comigo aqui, por favor. Nós lemos até o verso 3, vamos ler do verso 3 ao 5. Diz assim, ó: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O texto diz que Jesus sabia que viera de Deus, e ele estava voltando para Deus. A primeira verdade que quebra as nossas pernas é: a segurança destrói a arrogância. Como assim? Eu vou te explicar. Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha dúvidas de quem ele era. Não havia incertezas no coração de Jesus. E porque ele sabia exatamente quem ele era, ele mesmo se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha e uma bacia para servir os seus amigos. Jesus tinha convicção de quem ele era. Prova é que quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, Satanás poderia usar tantas armas, e ele usou, na verdade, mas Satanás olha para Jesus cansado, com fome, e ele diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma, mate sua fome. Talvez você pense que a arrogância de Satanás foi falar para Jesus, para ele transformar as pedras em pães, mas não. A arrogância de Satanás é tentar provocar Jesus na sua identidade, e dizer para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, faça isso. Na sua arrogância, Satanás achou que poderia muito bem tocar na identidade de Jesus, só porque ele era humano. Mas o fato dele ser humano não significa que havia incertezas no seu espírito, que havia incertezas no seu coração. Ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era, e nada o abalaria naquele momento e nenhum outro. Preste atenção comigo. Jesus não lavou os pés deles porque ele se sentia inferior. Ele fez isso porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor do universo. Meu amado, apenas quem está muito seguro da sua identidade em Cristo consegue servir aos outros sem esperar aplausos. Somente quem está seguro em Cristo Jesus serve ao outro sem querer reconhecimento. Muitas vezes, nós somos arrogantes. Sabe por quê? Porque nós somos inseguros.
E aí, sabe o que a gente faz? A gente humilha o garçom, a gente grita no trânsito e exige ser servido. Sabe, eu tive uma experiência domingo passado. Nós saímos daqui com o missionário Vinícius para levar ele para comer. Nós fomos ali até uma pizzaria. Nós estávamos ali esperando a pizza chegar. E de repente a dona da pizzaria falou para nós assim na mesa: alguém é o dono do Versa Preta? Eu falei: é meu. Pode falar o que aconteceu. Não, tem uma moça ali esperando para falar com você. Eu falei: ai, Jesus, amém. Quando eu cheguei lá, ela nem falou nada, ela só foi andando assim de cabeça baixa. Ela foi até o meu carro e falou assim: me perdoa. Eu falei: por quê? Eu bati no teu carro. E olha o estrago que fez. Eu olhei no carro, o para-choque deu uma afundada assim. Eu olhei para ela assim: e o que tem? Me fala, me dá o seu número, eu vou pagar. Eu faço: não precisa. Não, eu faço questão, eu quero pagar, eu falei: não precisa. Não precisa. Eu cometo pecado, muitos pecados piores. E Jesus me perdoa todos os dias. Por que eu não posso perdoar a senhora? Por ter encostado no meu carro. A senhora nem bateu no meu carro, a senhora encostou no meu carro. Não quebrou, não amassou. Para-choque de plástico? Vai acontecer alguma coisa mesmo, é inevitável. Ela: não, pelo amor de Deus. Eu falei: tá bom, então já que a senhora quer me pagar, vou te dar o endereço da nossa igreja, você vai ir lá. Aí você vai me pagar assim, pode ser? Tá bom, pode deixar, eu vou. Sabe, muitas vezes o nosso coração ele é tão tomado por injustiças que vivemos ao longo da vida, que nós passamos a usar a justiça própria como defesa. Talvez você viveu em um lar que você apanhava tanto e você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Você viveu tantas coisas terríveis dentro da sua casa que você se tornou uma pessoa dura. Você se tornou uma pessoa que, se alguém falar com você, perdeu, pé come. Você não pensa duas vezes, já solta a sua também. Mas preciso te dizer uma coisa, meu irmão. Aquele que sangrou nessa terra lavou os pés dos seus amigos. Aquele que sangrou na terra por mim e por você, ele não quis ser servido, ele serviu. Em sua humildade, ele simplesmente se debruçou no chão, se curvou no chão, se ajoelhou no chão, colocou os pés sujos dos seus amigos, dos seus discípulos, lavou os pés deles, dizendo a eles: eu estou aqui para servir vocês. Meu irmão, a verdadeira grandeza do reino de Deus, ela não é medida por quantas pessoas servem você, mas quantas pessoas você serve. Você está aí? Segunda verdade que quebra as nossas pernas é: a graça encara a traição. Olha o que diz o verso 2. Volta lá comigo. O verso 2 diz assim, ó: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Agora vai comigo para o verso 10 e o verso 11, ó. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. O que Jesus faz? Jesus vai de bacia em bacia, de pé em pé, até que ele chega aos pés de Judas. A Bíblia diz que Jesus já sabia quem haveria de traí-lo.
Ele sabia que aqueles pés que ele estava lavando ali naquele momento, em poucas horas, guiaria os soldados para prendê-lo. E o trairia com um beijo. O que Jesus faz? Jesus pulou Judas. Você está aí? Jesus pulou Judas, sim ou não? Jesus pegou o pecado de Judas e colocou no telão? Não. Da mesma forma, ele se ajoelha, ele lava os pés do traidor, ele sente a sujeira daquele que o venderia. Sabe o que é isso? Isso é um amor que ama até o fim. Jesus deu todas as oportunidades para Judas. Todas. Jesus o tratou como um amigo até o último segundo. Sabe, talvez muitos de vocês pensam: pastor, se Deus soubesse que eu fiz, Ele não me aceitaria. Se as pessoas soubessem o que eu fiz, ninguém me aceitaria. Amado, a notícia chocante é exatamente essa. Ele sabe, Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Assim como Ele conhecia Judas, e aliás, Ele conhece o Judas em potencial que há em nós. Dentro de cada um de nós existe um Judas em potencial. E mesmo assim, Ele oferece a água da graça para nós. Você não precisa se limpar para vir a Jesus. Você vem a Jesus para ser limpo. Durante muito tempo nós fomos aprendendo. Aliás, eu aprendi isso quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, e eu não digo nem que foram os pastores que ensinaram. Eu aprendi assim, da boca do povo mesmo. Quando eu falei que queria me batizar, me perguntaram: você ainda tem vícios? Eu falei: não. Você fuma? Você bebe? Não. Ah, então tudo bem, então você está liberado. Eu nunca entendi isso, pastora. O que tem a ver? Eu me recordo de uma pessoa que queria se batizar na outra igreja ainda. Ela não era casada. E aí ficou uma discussão: não, ela não pode se batizar porque ela não é casada, não sei o quê. Eu falei: gente, onde está isso nas escrituras? Não existe isso. Vocês estão ficando loucos? Isso não existe nas escrituras. Não pode, porque quando a gente vai até Jesus, e o batismo é uma decisão muito séria, e a partir do momento que se batiza já não pode pecar. Meu irmão, pelo amor de Deus, você está achando de verdade que você vai mergulhar nas águas do batismo e vai nascer duas asas e você vai fazer e vai ter uma auréola na tua cabeça assim, igual na minha? A minha não é auréola, é o brilho da careca. Você vê, ainda mais com essa luz aqui, não é verdade? Ó. Viu, Éder, a luz? Não, meu irmão, você não vai virar anjo porque você se batizou. Pastor, você está me dizendo então que eu posso ir todo errado para Jesus, me batizo? É isso que eu estou te dizendo. Você vai para Cristo, você vai se batizar do jeito que você tiver. Aí tem só um porém aí. Quando você confessa Jesus publicamente, você passa a ter a responsabilidade de viver como Ele viveu, como Ele andou. O que mudou então, pastor? Mudou que não existe impedimento para ir a Cristo. Mas quando você está em Cristo, existe uma responsabilidade individual e pessoal de seguir a Cristo e viver os seus mandamentos. Meu irmão, o batismo é uma iniciação. O batismo é um ato de testemunho que você está em Cristo Jesus, que você confessou Jesus como seu Salvador. É por isso que muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos,
nós pensamos que nós não temos um potencial de se tornar um Judas. Sabe por quê? Porque nós crescemos ouvindo que agora que eu sou crente, já não fumo mais, hein? Não fumo mais. Já não bebo mais. Olha, eu já não vou mais para balada. Olha, eu já agora eu sou um homem de uma mulher só. Uau, glória a Deus. Só que isso não nos torna maior do que os outros. Se alguém não tiver um pecado aqui, não cometeu o pecado hoje, meu irmão, venha orar por mim, por favor, eu preciso da sua oração. Aliás, nós vamos orar por você, que Jesus vai te matar agora, para você ir para o céu agora. Você está pronto? Você já está perfeito. Não, meu irmão, nós precisamos de Cristo. O meu pecado é diferente do seu, mas ainda é pecado aos olhos de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. A graça encara a traição. A graça está aí para nos acolher. Só que eu preciso reconhecer que eu sou um Judas em potencial. Eu preciso reconhecer, meu irmão, por isso as escrituras nos alertam: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você consegue imaginar comigo, toda vez que eu venho para a ponta aqui, eu tenho que tomar cuidado? E eu estou falando sério, toda vez que eu venho para a ponta, eu meço aqui com as pontas dos meus dedos para eu não cair. Já pensou se eu caio na live? Vai pôr chip feio, certeza. E esses meninos que vão mandar ainda. Certeza, obrigado, viu, pela certeza. Falaram que é você, viu, os que vai mandar. E você ainda concordou, varão? É isso mesmo? Que luta, hein? Amado, é mais ou menos isso. A vigilância, ela se dá justamente por onde você tem colocado seus pés. Ei, não dá para brincar na beira do abismo, cara. Lá no dia do Family Day, eu brinquei com o BT. Foi uma aula para o BT, que ele foi um discipulado na vida mesmo assim. Há um tempo atrás, agora não, né? Agora eu tô mais... Mas eu fazia jiu-jitsu, né? E aí eu sempre brinquei com os meninos, sempre brinco com eles. Se eu quisesse, hein? Se eu quisesse. O único que eu não consegui fazer isso é o Gui e o Moisés. Vocês sabem por quê. Mas sabe, eu fui brincar com o Mateus. Falei para ele, uma hora eu ia pegar ele, né? Aí eu cheguei nele assim, se eu quisesse, pum, no chão assim. Ele, não, pastor, me pegou distraído, eu vou te pegar distraído também, lá no Family Day. Eu falei, tá bom, então tá bom. Aí eu tava lá conversando com a minha esposa, porque toda vez que eu fico perto dela, eu fico igual o professor Girafales, né, assim. Que ela é linda demais. Estava ali conversando com ela, o que o Mateus tentou fazer? Tentou me derrubar. Me pegou e tentava, vai, filho, pode ir. Quer que eu amoleça o corpo? Vai. Deu, filho? Tranquilo? Não dá, pastor, então tá bom. Pô, de novo, eu derrubei ele. Eu falei, tá vendo? É assim, ó. Você tá distraído, o pecado vem e vlap em você. Plá. Aí depois você tenta lutar contra o pecado sozinho, o pecado vem de novo e vlap em você novamente. Brincadeiras à parte, essa é a verdade. Nós não podemos enfrentar o pecado de peito aberto. E dizer, olha, eu sou forte, eu vou não tem problema. Eu enfrento. Não, meu irmão. É muito melhor você confessar a tentação do que a queda. É muito melhor você ter o coração aberto e mostrar suas mazelas do que ser pego no flagra por causa das suas mazelas. É muito melhor. Todos nós somos um Judas em potencial. Todos nós. Todos nós. A terceira verdade que quebra nossas pernas, passa para mim, por favor, é a purificação que é necessária e diária. Todos os dias eu preciso me purificar diante do Senhor. Sabe o que acontece? Vem comigo para o verso 6, você está aí? Verso 6 diz assim, Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés?
Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Quando Jesus chega em Pedro, Pedro é um homem muito intenso, né? Então ele diz a Jesus: Senhor, não, negativo, o Senhor não vai lavar meus pés, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque aquilo era uma atividade de escravos. Então Pedro não queria. Só que na verdade também tem um outro lado aqui. Pedro sofre do mesmo mal que nós: orgulho disfarçado de falsa humildade. Amado, é difícil receber ajuda quando a gente quer estar no controle. É difícil. Nós estamos vivendo, sabe, dias que a gente se depara com pessoas que não sabem ser servidas. Só que não é humildade, isso é falsa humildade. Quando Jesus responde para ele assim: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Jesus faz uma distinção aqui crucial entre dois tipos de banho. Jesus fala do banho completo. O que é o banho completo? Salvação. Amado, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O verso 10 diz. Sabe o que isso fala? Isso fala da conversão. Conversão é uma vez só. Você se converteu, você foi salvo. Agora, lavar os pés é o que? Santificação. Sabe por quê? Nós andamos nesse mundo. Ei, a poeira de Mogi pega na gente, a poeira do mundo pega na gente, a poeira da cobiça pega na gente, a poeira da irritação, a poeira da mentira pega na gente. Todo dia nós precisamos voltar a Jesus para essa limpeza diária, para que Ele lave os nossos pés. Nós precisamos de arrependimento diário e de ir aos pés de Jesus diariamente. Por causa das nossas mazelas, dores, necessidades. Meu irmão, eu acredito, sabe? Existe um livro de Richard Foster chamado Rios de Água Viva. E o Richard Foster, ele aborda sobre algumas tradições da espiritualidade cristã. E Richard Foster fala sobre a tradição da oração contemplativa, da adoração, a tradição da justiça social, que é servir o necessitado. Ele fala da tradição da palavra, que nós devemos ler a palavra, que existe a tradição da palavra. Porém, quando elas estão desconexas, nós viramos extremistas. E existe de fato, principalmente na cultura brasileira, uma manifestação do Senhor como providência divina, onde nós clamamos o Senhor para que Ele seja nosso provedor, e de fato Ele é. Só que o porém é que muitas vezes nós vamos para um extremo, achando que Deus é apenas provedor das nossas necessidades. Quando Deus estende a mão a nós, Ele nos estende a mão para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Mas é aos pés de Jesus que nós encontramos perdão, que nós encontramos libertação. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que nós queremos muitas vezes apenas as mãos do Senhor que nos abençoa, mas eu e você também precisamos dos pés de Jesus que nos perdoa. Nós precisamos muito mais do que as mãos dele. Nós queremos estar aos pés dele como Maria estava, porque ela escolheu a boa parte, porque ela escolheu estar aos pés de Cristo, ela escolheu estar ali. O que eu quero que você entenda nessa noite: ei, deixa eu te ensinar uma coisa.
Você está vendo essa mesa aqui? Sim ou não? Você está aí? Você consegue ver essa tigela de água aqui? Sim ou não? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina que isso aqui é você. Imagina que aqui dentro tem toda a sua essência, tudo que você é. Gostaria que você olhasse atentamente para essa água. Olha para cá, para essa água aqui, ó. Você está olhando? Sim ou não? No início daquela noite, a água da bacia de Jesus estava limpinha, como você viu. Transparente, bonito. E aí ele começou a lavar os pés dos discípulos. Cada pé lavado, saía sujeira da água. E a água se sujava. Cada pé lavado, a água ficava suja, assim, enegrecida, assim. E a bem a verdade é que espiritualmente aconteceu algo muito mais profundo. Para que os pés deles ficassem limpos, a água teve que ficar suja. Sabe, isso aqui é o Evangelho. Na cruz, Jesus não usou uma bacia como essa. Na cruz, Ele usou a própria vida. Ele doou a sua própria vida para você ser limpo. Ele teve que se tornar imundo para que eu e você nos tornássemos limpos. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si, Ele carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Olhe para essa água, por favor. Olhe para ela, olha como ela está suja, imunda. Isso aqui é a sua mentira. Isso aqui é o seu orgulho. Isso aqui, ó, é o seu vício do secreto. É a sua fofoca. A água ficou aqui suja. E a água lá na cruz, ela ficou suja. Se tornou um maldito em nosso lugar, para que a sua alma se tornasse limpa. Jesus absorveu todo o cálice da ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era nosso. Ele ficou sujo com a nossa maldade, com o nosso pecado, para que hoje, agora, você e eu pudéssemos estar diante dele, limpos, justificados, aceitos, amados. Meu irmão, não existe sabão humano que limpe a sujeira do seu pecado. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu estou dizendo, meu irmão, sabe, eu estou dizendo de forma profunda, não adianta você virar membro de igreja, dar dízimo, fazer caridade, só para tentar clarear a sua água. Não vai clarear. Você e eu precisamos do sangue de Cristo. Você e eu precisamos que Ele nos estenda a mão e nos coloque no colo. Só o sacrifício de Jesus pode absorver a escuridão da nossa alma. Sabe como Jesus termina? Jesus termina assim. Vem comigo aqui, por favor. Verso 15. Verso 14. Diz assim, ó: pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam tudo o que eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem.
Jesus interpela dizendo: vocês entenderam o que eu fiz? Eu lhes dei o exemplo. Jesus aqui definiu o que de fato era ser servo. Ei, o mundo pergunta para mim e para você diariamente: quantas pessoas servem você? Você manda em quem? Qual é o seu status? Qual é o seu cargo? Quem é você? Qual é o seu nome? Mas Jesus não nos pergunta isso. Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: quem você está servindo nesses dias? Quem você está servindo nesses dias? Quem? A si mesmo? Aos seus irmãos? Ao Senhor? Quem? Eu tenho um desafio para você, para amanhã. Amanhã de manhã você tem o desafio de encontrar pés sujos. Talvez alguém vai te fechar no trânsito, logo de manhã. Talvez seu chefe vai ser injusto com você. Talvez seus filhos, seu cônjuge vai deixar você irritado, seu funcionário. E aí o instinto natural é jogar mais sujeira ainda, é retrucar. Só que existe um desafio aqui, um desafio missional, que é: lembre-se desta água, essa água escurecida. E ao invés de ser alguém que ataca, ao ser alguém que joga gasolina, seja um absorvedor da graça. Seja uma pessoa que exale a graça de Cristo onde você estiver. Ao invés de revidar, sirva. Quebre isso que as pessoas chamam de ciclo de ódio, com um ato de serviço, de amor, com um ato imitando a Cristo, lavando os pés de pessoas que não merecem. Por quê, pastor? Porque nossos pés nós não merecíamos, mas Ele nos lavou por inteiro. Assim como Jesus fez com Judas. O que Jesus termina dizendo? Felizes serão se vocês praticarem isso. A felicidade, meu irmão, não está em ser servido, mas em servir. Sabe uma coisa que eu quero deixar para você? Talvez você esteja aqui hoje à noite de ceia, talvez você já seja cristão. A maioria com certeza é. Mas talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez pela segunda vez, terceira vez, e você está aqui ouvindo essa mensagem, e talvez olhando para essa bacia aqui, pensando: pastor, essa água suja sou eu carrego uma culpa que não sai de mim. Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Ele quer ter parte com você hoje. Ele sujou a mão e entregou a vida para que você não precisasse carregar essa sujeira sozinho. Meu irmão, se você quer esse perdão total, se você quer entregar os seus pés sujos a vida inteira para Jesus, eu quero orar por você agora. Eu não estou fazendo um apelo para que você aceite a Jesus, você que já é cristão, você que já é crente no Senhor, você que já é servo de Deus. Eu estou dizendo a você, meu irmão, lave os seus pés no sangue do Cordeiro. Chega de viver a mesma coisa, o ano está quase acabando, mas ainda não acabou. Você não vai passar aqui a virada escrevendo o seu projeto de vida e dizendo: Jesus, eu vou mudar, Jesus, eu vou fazer isso, meu propósito de vida é emagrecer. Que tal se o seu propósito de vida fosse se tornar parecido com Cristo? Que tal ser uma pessoa que lê mais a Bíblia, que ora mais, que busca mais, que serve mais? Que tal? Que tal viver uma vida sem máscaras? Coloque-se de pé, por favor.